Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula irei introduzir o estudo à lógica bivalente. Será um estudo sobre a introdução à lógica e iremos abordar proposições e operações lógicas em proposições. Vamos então começar com a introdução à lógica, definindo o que é uma proposição, porque é muito importante saber a definição de proposição. A definição de proposição não é mais do que qualquer expressão. Eu vou deixar aqui o termo expressão no sentido lato, tanto pode ser uma expressão matemática como uma expressão em linguagem natural. Tem que ser uma expressão. Só que é uma expressão passível de ser verdadeira ou falsa. Expressão passível de ser verdadeira ou falsa. E então vou já dar dois exemplos. Por exemplo, o João, não eu, vão já perceber que não sou eu. O João é grande, não podia ser eu. E já agora podia também colocar aqui o João bonito e já poderia ser eu. Não, é uma piada, com certeza. Mas, por exemplo, deixem-me cá imaginar que 3 sobre 5 é igual a 7 oitavos. Pronto. Ora, esta pode ser a minha proposição P e esta a minha proposição Q. A questão é, o João é grande é um facto. Eu sei que pode ser considerado como relativo, mas é um facto. Portanto, aqui não é nem verdadeiro nem falso. Portanto, esta não é sequer uma proposição. Já esta é uma proposição, sim senhora, porque eu estou aqui a avaliar uma igualdade. 3 quintos igual a 7 oitavos. A questão é que é uma proposição falsa, tá bom? Aqui não é proposição. Pronto, muita atenção. Se eu tivesse 3x mais 8, também não era uma proposição. Agora, se eu tivesse x igual a 5, mas x igual a 5 já era mais complicado. Mas, por exemplo, 2 ao quadrado igual a 4 era uma proposição e, neste caso, seria verdadeira. Tá bom? Pronto, isto é a definição de proposição. Agora vamos avançar para as operações lógicas das proposições. Agora que já sabemos conhecer as proposições. Já agora, normalmente as proposições são representadas por P, por Q e por R, quando temos 3. Se tivermos mais, poderemos usar outras letras. Se tivermos só duas, optamos pelo P e pelo Q. Pelo menos é assim que a maioria dos autores funciona. Então, vamos então avançar para as operações lógicas. Vou avançar numa nova página. E então, aqui dentro das operações lógicas, vamos começar já pela equivalência de proposições. Tá bom? Portanto, é a primeira. Equivalência de proposições. Antes disso, relembrar que nada se faz sem tabelas da verdade. Já vão ver o que é isto, uma tabela da verdade, mas são fundamentais para o entendimento. Vocês podem decorar, mas aí é outra questão. Agora, para entenderem, precisam de recorrer às tabelas da verdade e saber recorrer a elas, tá? Então, começando pela equivalência de proposições, é muito simples. A equivalência é quando uma proposição é equivalente à outra e representa-se da seguinte forma. Por exemplo, P equivalente a Q. A maioria já sabe, já conhece o símbolo dos estudos anteriores, portanto não é complicado. Complicado é perceber, então, mas quando é que P é equivalente a Q é uma proposição verdadeira ou falsa? Então cá vamos nós à tabela da verdade. E a tabela da verdade, neste caso, até nem vai ser muito complicada. Vejam. Nós vamos ter o P, o Q e depois o P equivalente ao Q. E agora, reparem que podemos ter verdadeiro para a proposição P e verdadeiro para a proposição Q, ou verdadeiro falso, ou falso verdadeiro, ou falso falso. São as únicas combinações possíveis. Se tivéssemos mais do que duas, aí seria mais complicado, porque haveria mais combinações. Mas aqui torna-se simples. Bom, então deixem-me só fechar a tabela da verdade, maravilhosamente desenhada, não é verdade? Bom, isto já não é verdade, mas tudo bem. Desde que dê para perceber, eu fico contente. Então, quando é que P é equivalente a Q? Se e somente se P e Q tiverem o mesmo valor lógico. Portanto, se o P for verdadeiro e o Q também, então P é verdade que é equivalente a Q. Verdade. Já quando o P é verdadeiro e o Q é falso, então não há equivalência das duas. Tal como quando for o P falso e o Q verdadeiro. Mas se forem as duas falsas, então também é verdade que são equivalentes. Pode confundir esta. Mas pensem comigo. P
P ser falso e Q ser falso, então é porque P é equivalente a Q. Ambas são falsas. Tá bom? Então, P é equivalente a Q quando o valor lógico é igual. Ponto final. Penso que se consiga entender. Eu não mencionei aqui um princípio muito importante até agora, mas eu creio que seja lógico. Bem, tudo isto é lógico, é complicado agora. Tenho que ter cuidado com estas expressões. Mas eu não falei aqui do princípio da não contradição. Por favor. Qual é o princípio da não contradição? Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. Ok? Portanto, uma proposição só pode ser ou verdadeira ou falsa. Uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. Muita atenção a isto. E só assim é que tudo o que eu agora estou a fazer, inclusive a demonstração desta operação, pode ser considerada verdade, não é? Caso contrário, isto seria muito mais complexo de analisar e creio eu até que impossível de analisar, tá bom? Portanto, quanto a esta primeira operação, estamos conversados, creio que não haja grande dificuldade. Podemos avançar então para a segunda operação. Eu posso falar já da negação. A negação é algo que também é importante ter em consideração. Portanto, vamos já negação de uma proposição. E aqui é simples. A negação de uma proposição é considerá-la com o valor lógico contrário. Portanto, eu tenho uma proposição com valor lógico falso. A sua negação é apresentar um valor lógico verdadeiro, tá bom? Portanto, aqui a tabela da verdade nem se torna muito complexa. Reparem aqui o símbolo da negação é um til. E vejam que se a proposição P for verdade, a negação é falsa. Se for falsa, a negação é verdadeira. Espero estar-me a fazer entender. Eu creio que também não há nada por aí além quanto a este tipo de operação, porque a negação acaba por ser muito simples. No entanto, existe a lei da dupla negação. Lei da dupla negação, que é muito simples. Vejam. O que é que a lei da dupla negação me faz? Faz-me mencionar que a negação da negação de uma proposição é a própria proposição. Isto é, equivalente. Ok? E se calhar, completando agora aqui a tabela da verdade, será fácil perceber isso. Porque nós agora vamos negar aquilo que tínhamos negado há pouco. Há pouco negámos, deu um valor lógico falso. Agora voltar a negar dá verdadeiro. Ora, aqui era verdadeiro, voltamos a negar dá falso. É ou não é verdade que a negação da negação de P tem o mesmo valor lógico que P? Ora, nem podia ser de outra maneira. Portanto, está aqui verificado e creio que não haja assim grande problema. Aliás, vocês depois até podem colocar o seguinte. Acrescentam, por fim, a equivalência. Tá bom? Vejamos. Quanto a esta equivalência, reparem, há equivalência nas duas. É verdade. Porquê? Porque o valor lógico da negação de P é equivalente a P. Tanto quando P é verdade como quando P é falso. Ok? É mentira. Então vamos avançar para outra operação, que é a operação da conjunção. Agora vamos começar a complicar um pouco. Dentro do simples, porque eu creio que isto... Lá está, é lógico. E normalmente o nosso cérebro tem sempre uma parte guardada para a lógica e se for bem utilizada, nós conseguimos dominar isto com uma perna às costas, acreditem. Aliás, com uma perna ou até com as duas, porque podemos fazer isto sentados. Creio que as pernas não serão úteis neste caso. Mas bom, avançando agora a sério, a operação conjunção. O que é uma conjunção? A conjunção é o I. Quando eu quero o valor lógico das proposições P e Q. Então... temos de saber que se representa, por exemplo, da seguinte forma. Por exemplo, não, é da seguinte forma. É o mesmo que nós já tínhamos vindo a fazer nas inequações no nono ano, não sei se recordam. E então, só há um valor lógico verdadeiro quando, isto é muito importante, quando as duas proposições são verdadeiras. Não é quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico. É quando as duas proposições são verdadeiras. Vamos fazer a tabela da verdade, então. Recordando o que eu acabei de dizer, vejam que posso ter verdadeiro, 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 falso,
falso, verdadeiro, falso, falso. Certo? Então, a partir daqui, eu posso perceber que só quando as duas proposições são verdadeiras é que a sua conjunção é verdadeira. Se uma delas é falsa, ou se as duas têm um valor lógico falso, então a sua conjunção é falsa e não se fala mais nisto, ok? Portanto, não há aqui grande complicação. Penso eu que não haja aqui grande dúvida. Tem é que saber isto. Numa conjunção, só há valor lógico verdadeiro se a proposição P e a proposição Q forem ambas verdadeiras ou ambas possuírem valor lógico verdadeiro. Vamos então avançar. E vamos avançar agora para a disjunção. Eu depois terei que voltar atrás à conjunção novamente para falar das suas propriedades, mas se calhar compensa-me agora avançar para a disjunção. E a disjunção é um bocadinho ao contrário. Isto é, basta que uma das proposições seja verdadeira para que a sua disjunção dê verdade. Lembre-se que a disjunção é como se fosse o O, à semelhança da conjunção com o I. E representa-se assim, P-O-Q. Eu tenho um defeito. Isto não é o símbolo de reunião, é mesmo o símbolo de disjunção. Por favor, não confundam isto. E então, vamos fazer a tabela da verdade para saber interpretar então o que eu acabei de dizer. Sabendo de antemão que basta uma das proposições ser verdade para que a sua disjunção seja verdade também, ok? Portanto, vamos aqui já não é verdade, já é falso. E aqui as duas falsas. Vamos então avançar e vejamos. Ora, aqui a disjunção dá verdade, aqui também e aqui dá falsa. Porquê? Porque nenhuma delas é verdadeira. Somente isto. Tá bom? Creio que não haja grande complicação. Agora, vamos ter aqui em consideração é o seguinte. Vamos abordar aqui o princípio, deixem-me aqui colocar em baixo para ser mais fácil, o princípio do terceiro excluído. Princípio do terceiro. Ver se não me esqueço de nada. Porque às vezes uma pessoa está a explicar e depois, ficou isto por dizer, e depois estar a fazer erratas em vídeos é complicado. O que é que diz o princípio do terceiro excluído? Dada uma proposição, que posso chamar P, se quiserem, tem-se que a disjunção de P com a sua negação é ou apresenta um valor lógico verdadeiro. Reparem, o que eu disse foi que a disjunção de P com a sua negação é verdade. Tá bom? Portanto, apresenta um valor. Eu até posso, em vez de usar o equivalente, escrever mesmo é. É verdadeira. Deixa-me aqui, para também não confundir com o símbolo da disjunção, é verdadeira. Penso que não haja assim grande complicação, mas se mesmo assim surgirem dúvidas, posso acrescentar aqui a negação de P e a disjunção de P com a sua negação. Vejam. Agora só podemos interpretar algumas. Não todas. Vejam, P com a sua negação. A negação de P aqui será falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ora, é ou não é verdade que entre P e a negação de P uma delas é verdadeira? Então, a disjunção é verdade. Aqui o mesmo. Aqui o mesmo. Uma delas é verdade e aqui também. Quando eu tenho uma proposição e a sua negação, como elas são o contrário uma da outra, uma delas há de ser sempre verdade. E então a disjunção há de ser sempre verdade. Contudo, a conjunção será sempre falsa porque eu nunca terei as duas verdadeiras. Senão não seria negação uma da outra. Está certo? Pronto. Por isso, daí o princípio do terceiro excluído surgir na disjunção e não na conjunção. Faço-me entender? Espero que sim, ok? Vamos então agora fazer uma pausa nas operações para falar das propriedades do que eu aqui acabei de falar. Quer da conjunção, quer da disjunção. Vamos então abrir uma nova página. E vamos então falar das propriedades. Eu vou falar separadamente, ok? Ora, eu posso aqui colocar propriedades. Até posso juntar. Pensando bem, até posso juntar. Propriedades da conjunção e disjunção. Bom, vamos então ver. O que é que eu posso aqui concluir? Se eu considerar uma proposição P, sabem que é sempre assim, e se a considerar verdadeira,
reparem que o verdadeiro é sempre o V, certo? Eu, se fizer relacionar a minha proposição P... Agora, imaginem até que ela pode até nem ser verdadeira. Eu não a conheço. A minha proposição P. E vou, sim, fazer uma disjunção com a proposição verdade. Eu aqui... Atenção, este é o símbolo da disjunção. Este é o símbolo da... É a letra de verdadeira, tá bom? Eu tenho aqui uma equivalência a verdade, ok? Se tiver uma disjunção... desculpem, uma conjunção agora estou trocado. O que eu vou obter aqui é a proposição P. Isto é importantíssimo, tá bom? Mas importantíssimo mesmo. Vejamos. Vamos lá fazer a prova. Eu tenho a proposição P, tenho o valor lógico verdadeiro, depois vou ter a disjunção e vou ter a conjunção. Vamos então ver. Eu para P ou é verdade ou é falsa. Já o valor lógico verdade é sempre verdade. Ora, reparem que quanto à disjunção, é ou não é verdade que vai dar sempre verdade? É, porque há sempre uma verdade em cada caso, que é a verdade do verdadeiro. Já na conjunção, será verdade porque tem os dois verdade e é falso porque há um que não tem falso. Mas eu quero que aqui fique bem ciente que estes valores dependem de quem? Dos valores que estão na proposição P. Por isso é que uma conjunção de P com verdade me proporciona a proposição e não o falso ou o verdade, porque o valor lógico será sempre o valor lógico da proposição P. Certo? Vamos fazer agora o mesmo com o falso. Portanto, proposição P, disjunção falso, aqui é mais fácil de entender. E então eu vou reparar que aqui tem a proposição, e se eu tiver a proposição P, conjunção falso, então eu aqui vou ter o falso. Vamos estudar isto também com uma tabela da verdade. Reparem, P falso e agora P disjunção falso e P conjunção falso. E então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer verdade, falso, aqui será sempre falso. E agora, o que é que podemos entender quanto à disjunção e à conjunção? A disjunção é verdade, porque eu tenho uma verdade, que é da proposição. Na primeira, mas na segunda, acho que entendem, já vai ser falsa. Já a conjunção será sempre falsa. Porquê? Porque eu tenho um valor lógico falso de início e então eu nunca terei dois verdadeiros. Ora, vejam que é aqui, na disjunção agora, que estes valores são iguais aos valores da proposição, não dependendo do valor lógico falso. E então, eu tenho na disjunção o resultado da minha proposição P, que é o que eu aqui representei. Ok? Muita atenção, mas muita atenção mesmo. Agora é assim, é importante falar de algumas propriedades e depois entrar nas primeiras leis de Morgan. E depois as segundas leis de Morgan eu não irei falar nesta videoaula, que ficaria muito extensa e eu vou terminar esta videoaula neste capítulo só de operações lógicas, na introdução à lógica bivalente. Mas as primeiras leis de Morgan vou falar delas e vou até, não é deduzi-las, mas prová-las, ok? Antes disso, entrarei nas propriedades e tal como na matemática dita normal, se bem que isto não é matemática anormal, mas temos aqui a propriedade da comutatividade, da associatividade e da distribuição. Portanto, nós temos uma propriedade comutativa, uma propriedade associativa e uma propriedade distributiva. Vamos então considerá-las. Deixem-me aqui avançar. Então eu vou considerar as propriedades, começando pela propriedade, posso colocar no plural, a propriedade, não faz sentido porque eu vou distinguir, é uma propriedade comutativa, portanto singular, comutativa. E agora, de quem? Da disjunção e da conjunção, mas é o que nós estamos aqui a falar, portanto eu creio que não adiante frisar. Quando a propriedade é comutativa, reparem, se eu tiver a proposição P disjunção proposição Q, eu sei que é equivalente à proposição Q disjunção proposição P. Já na conjunção, também se verifica o mesmo, reparem. P conjunção Q é equivalente a Q
conjunção P. Não há grandes dificuldades, certo? Então vamos à propriedade associativa. Quanto à propriedade associativa, temos aqui a propriedade associativa, novamente, da disjunção e da conjunção. Nós verificamos o seguinte: se uma proposição P estiver disjunta com a disjunção das proposições Q e R, reparem que eu agora estou a precisar de usar uma terceira, uso R, eu tenho isto como uma equivalência ao seguinte, que é a disjunção das proposições P e Q disjuntas, ambas, com a proposição R. Já na conjunção, vou reparar que vai dar ao mesmo, não é? Temos a proposição P, conjunção Q, conjunção R, e aqui temos P, conjunção Q, tudo conjunção R. Tão simples quanto isto. Agora, e a propriedade distributiva? Bom, aqui tem que ser, cuidado, é da conjunção em relação à disjunção ou da disjunção em relação à conjunção. Mas também vocês vão perceber porque vão ver qual é que vai para qual. E, portanto, acho que faz sentido. Temos a propriedade, deixem-me aqui escrever, propriedade distributiva. E a propriedade distributiva do seguinte. Vamos então colocar primeiro conjunção em relação à disjunção. Conjunção em relação à disjunção. Primeiro. E então temos o seguinte. Imaginem uma proposição P disjunta com a conjunção de mais duas proposições. Ora, isto será equivalente à disjunção da proposição P, Q, conjunção da disjunção da proposição P, R. Ok? Já, e eu agora reparo que estou aqui a ficar sem espaço, mas eu creio que dá, disjunção em relação à conjunção será o seguinte. Vão ver que é o contrário, mas convém entender. Eu tenho a proposição P conjunta com a disjunção de Q e R, e isto então será equivalente a quê? À conjunção de P com Q disjunta da conjunção de P com R. Simples. E ficam assim verificados os dois casos da última propriedade que eu queria abordar, que era a propriedade distributiva. Tá bom? Vamos então, e para terminar a questão das propriedades da conjunção e da disjunção, visto que as leis se adequam neste caso, vamos agora falar das primeiras leis de Morgan e justificá-las com a sua devida prova, recorrendo à tabela da verdade, como sabem que se deve fazer sempre que possível, tá bom? Vamos então, primeiras leis de Morgan. Primeiras leis de Morgan. Temos então as leis. Eu primeiro vou colocar as leis, depois vamos então prová-las. Ora, reparem, a primeira das duas primeiras leis que aqui se estudam, a primeira é a seguinte. A negação da disjunção de P com Q é equivalente à negação de P conjunta com a negação de Q. Já a segunda lei será a negação da conjunção de P com Q, das proposições P com Q, será equivalente à negação de P disjunta com a negação de Q. Vamos então provar estas leis de Morgan. Vamos à tabela da verdade. Vou ter de colocar P, Q, negação de P, negação de Q, negação de P disjunto com Q. Aliás, a negação da disjunção de P com Q. Eu aqui disse e até deu a ideia que disse mal. A negação de P conjunta à negação de Q. Depois, a negação da conjunção de P com Q. E, por fim, a negação de P disjunta à negação de Q. Só isto.
Agora reparem, muita atenção, porque o P e o Q, que são aqueles que vamos assumir, podem assumir vários valores. Verdade, 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 mentira, falsa, verdadeira, falsa, falsa, verdadeira, falsa, falsa. Estes podem ser os valores das proposições. E com o P e com o Q é que nós aqui definimos os casos que depois iremos estudar, está bem? Ora, vamos aqui estancar a nossa tabela da verdade. Trabalho minucioso e de alto risco. Reparem que se eu me enganar, o tempo que vou demorar a apagar será imenso e o vídeo acabaria por ser um fracasso completamente. Estou agora a dizer isto porque já acabei de desenhar, já não sei da pressão. Mas pronto. Ora, a negação de P é pôr falso onde está verdadeiro ou pôr verdadeiro onde está falso. Creio que não há de ser difícil. No Q há de ser o mesmo, tá bom? E agora cuidado. Qual seria a disjunção de P com Q? A disjunção de P com Q é falsa quando as duas são falsas. Basta uma delas ser verdadeira, que é verdadeira. Mas reparem, está a negação atrás. Então, onde seria de esperar verdadeira, tem que pôr falsa. E aqui que era de esperar falsa, como é a negação, tem que pôr verdadeira. Certo? Já aqui, que agora é... Reparem que eu agora... É aqui que eu vou justificar a primeira lei de Morgan. Das duas primeiras, a primeira lei de Morgan, que eu já consegui descobrir isto. Vamos então ver que é equivalente a isto. Porquê? Então, a conjunção da negação de P com a negação de Q. Ora, tinham as duas que ser verdadeiras, não é verdade? Para que a conjunção desse verdadeiro. Olha, as duas são falsas. Falso. Vejam a equivalência. Aqui, está bem como é verdade, mas a outra é falsa. Falso. Vejam a equivalência. Aqui, verdadeira, falsa. Falso. E só aqui, que são as duas verdadeiras, é que eu posso pôr verdadeiro. Só não são equivalentes. Desculpem que isto que eu aqui estou a fazer não se costuma fazer nas tabelas da verdade. Mas é para vocês entenderem. Há ou não há aqui equivalência? Pronto. A primeira lei está validada. Vamos à segunda, que é o que falta agora fazer. E reparem que só se eu me enganar é que isto não ficará correto. Eu posso já aqui colocar os equivalentes. E então vamos com calma. A conjunção de P com Q. A conjunção de P com Q só será, na realidade, vamos pensar, só será verdade quando P e Q forem ambos verdadeiros. Ora, é aqui. Mas tenho que fazer a negação. Então aqui será falso. Ora, aqui, como há uma que não é verdadeira, deveria ser falso. Então é verdadeiro. Aqui, como há uma que não é verdadeira, devia ser falso. Como é a negação, é verdadeiro. Aqui, como as duas são falsas, devia ser falso. Como é a negação, é verdadeiro. Já aqui, não façam batota. Vamos pensar. A disjunção de negação de P com negação de Q. Estas duas, agora. Ora, por mais que eu queira, eu sei que na disjunção há muitas verdadeiras. É muito fácil ter um valor lógico verdadeiro. Mas quando os dois são falsos, é falso. Agora, a partir daqui, vejam que um deles é verdadeiro. Verdade. Aqui, um deles é verdadeiro. Verdade. E aqui, os dois são verdadeiros. Verdade. E então, mais uma vez, reparem que há aqui equivalência entre estes dois casos. Mais uma vez, temos a outra das primeiras leis de Morgan justificada e provada. E então, creio que a partir daqui não há qualquer dúvida quanto a este caso. Está certo? Espero sinceramente que estejam a entender. Eu também estou quase a acabar a videoaula, não vai ser muito mais extensa do que isto. Simplesmente o que eu aqui vou ter de fazer será falar de uma última operação, que é a operação, a implicação. Tá bom? E não sei se recordam, eu fiquei na 4, vou agora para a 5, depois perdi-me aqui nestas propriedades todas, nas leis de Morgan. Vamos então à implicação, que eu vou considerar a operação 5. Portanto, implicação. Ora, a implicação representa-se assim. Uma proposição implicar outra representa-se com este símbolo, com esta seta, que parece quase um equivalente, mas sem a seta à esquerda, só com a cabeça da seta à direita. Então, não é muito complicado perceber isto. Entendam que, já agora, para vocês saberem, que este P há de chamar-se antecedente e o Q há de chamar-se o consequente. Tá bom? Desta implicação. E a verdade é que esta implicação apenas será falsa quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Se o antecedente da proposição é verdadeiro e o consequente é falso, a implicação
dá falso. Todos os outros casos verificam uma implicação verdadeira. Vamos então fazer a tabela da verdade, rapidamente, para sem mais demoras perceber o que eu aqui estou a dizer. Vejam, proposição P, proposição Q e a implicação de P, aqui, ou melhor, a implicação que P tem em Q. E então, vejam, o P pode ser verdadeiro e o Q é verdadeiro, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Falso, falso. Agora, o que eu posso também fazer é... Então vamos lá ver o que é que eu disse há pouco, que temos que saber só se, melhor dizendo, o antecedente for verdade e o consequente for falso, é que a implicação será falsa. É este caso aqui. Ok? Eu agora estou a colocar esta seta para evidenciar que por acaso é igual à seta que eu fiz para a implicação, portanto eu pintei-a para não haver problemas. Se as duas proposições forem verdadeiras, a implicação é verdade. Se a proposição antecedente for falsa, mas a consequente for verdadeira, a implicação é verdade. E se ambas forem falsas, a implicação também é verdade, ok? Fixem isto, por favor. E a partir daqui conseguem resolver todo e qualquer exercício. Falta é falar das propriedades da implicação. Também terminarei com isto, só que ainda são algumas, tá bom? Vamos com calma, eu vou falar aqui de 4 casos. Vamos primeiro falar da propriedade. Não são bem propriedades, eu digo propriedades, às vezes já há princípios, pronto. Mas vamos falar primeiro da propriedade transitiva da implicação. Eu creio que não seja nada por aí além, mas de qualquer das formas, a propriedade transitiva da implicação diz o seguinte, é muito fácil, deixem-me só escrever. Propriedade transitiva da implicação. Ora, o que é que me diz? Considerem agora 3 proposições, e será P, Q e R. Reparem que, considerando as 3 proposições e dizendo que P implica Q e Q implica R, então, logicamente mesmo, o P irá implicar o R. Se o P implica o Q e o Q implica o R, é porque o P também implica o R. Aliás, o P está a implicar o R indiretamente. Certo? Tem que ser sempre assim. E esta propriedade chamamos de propriedade transitiva da implicação. Simples, simplíssimo mesmo. Agora vamos falar da negação da implicação. E a negação da implicação pode ser um pouco complicada de... Eu creio que não. É o que eu digo. Eu acho que sempre que recorrerem às tabelas da verdade, ouçam. Não há nada que seja difícil na lógica, garanto-vos. Vamos ao princípio da... Ao princípio não, desculpem. À negação da implicação. Deixa aqui escrever negação da implicação. O que é que me diz a negação da implicação? Diz mesmo isso. É basicamente que eu vou ter o símbolo da negação atrás da implicação. Mas mais do que isso, diz-me que há uma equivalência. Reparem, a negação será assim, verdade? Entre as proposições P e Q. E que verifica-se uma equivalência de isto para a conjunção de P com a negação de Q. Ou seja, a negação da implicação não é mais do que a conjunção entre P e a negação de Q. Será que isto é verdade? Bom, vamos lá provar. Resta-nos isso, não é? Vamos lá. Tabela da verdade para o P e para o Q. E depois para a negação de Q. Já agora que vamos falar dos 3. Depois, teremos a P a implicar Q. Teremos a sua negação, muito importante. E depois teremos aquilo que eu já disse antes da prova, que será equivalente à negação da implicação. Vamos então, com calma, verificar todas as possibilidades. Vejam, quando forem as duas verdadeiras, uma verdadeira e uma falsa e uma verdadeira e as duas falsas. A partir daqui, reparem que aqui colocar tabela. Agora é uma questão de pensar. A negação de Q será falso onde Q está verdadeiro e verdadeiro onde Q está falso. Vou fazer isto com calma para não me enganar. A implicação de P com Q, acho que já foi visto, creio que não gere dúvidas. P com Q só será falsa quando for o antecedente verdadeiro e o consequente falso apenas. Em todos os outros casos será verdadeiro. A sua negação
Vejam, é a negação da implicação. Portanto, falso, verdadeiro, falso, falso. E agora esta questão é uma questão de pensar. Uma conjunção só é verdade se os dois forem verdadeiros. Quando é que P e a negação de Q são verdadeiros, os dois? Ora, é no segundo caso. Então é aqui que vai dar verdade. Em todos os outros vai dar falso. Mas vai dar falso porquê? Com calma. Porque numa conjunção é falso se os dois não forem verdadeiros. Ora, no primeiro caso, um é verdadeiro e um é falso. No terceiro caso, os dois são falsos. No quarto caso, um é falso e o outro é verdadeiro. Então está aqui justificado. E é ou não é verdade que há uma equivalência entre estes dois casos? Ora, pois é. Então, está aqui provada esta negação da implicação. Está certo? Vamos então. Eu terei que abrir uma nova página. Faltam só duas, mas as tabelas da verdade para as suas provas são um bocadinho extensas, então é melhor fazerem páginas à parte. Já aqui comentei noutros vídeos, seria mau era se fosse papel verdadeiro. Agora aqui é papel virtual, nem mal ao ambiente faz. Portanto não há problema gastar muitos papéis destes, muitas folhas destas, tá bom? Então vamos agora ao princípio da dupla implicação. Ora, se uma implicação já não era fácil, ainda arranjam a dupla implicação. Meu Deus! Não, vamos ver que não é difícil também. Princípio da dupla implicação. Importa é dizer o que é isto do princípio da dupla implicação. Bom, imaginem duas proposições P e Q. Se, é assim, a proposição P será equivalente à proposição Q se e somente se P implicar Q e Q implicar P. Ou seja, eu tenho aqui a dupla implicação como uma equivalência. Portanto, P será equivalente a Q se P implicar Q for verdadeira e Q implicar P também. Só quando estas duas implicações são verdade é que eu posso afirmar que há aqui uma dupla implicação verdadeira, significando uma equivalência de P com Q. Vamos então à prova. P, Q, a equivalência de P com Q, e agora a implicação de P em Q e vice-versa. Pronto. A partir daqui estudar todas as possibilidades. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. E a partir daqui colocar só estas linhas para perceberem melhor. E então vamos também fazer agora o estudo. Ora, quando é que eu tenho uma equivalência de P com Q? Não sei se estão recordados que isto foi falado logo quase no início. É quando os dois têm o mesmo valor lógico. Portanto, quando os dois forem verdadeiros ou quando os dois forem falsos. Nos restantes casos, a equivalência será falsa. Então agora verifiquem. A implicação de P com Q. Bem, a implicação de P com Q só será falsa quando o antecedente for verdadeiro e o consequente falso, que é aqui. Todos os outros serão verdadeiros. Já aqui é ao contrário. Como o antecedente agora é o Q, eu vou procurar o falso verdadeiro. Certo? Vamos ver. Reparem que aqui, Q implicar P... Vejam, vamos pensar. O P implica Q. Só é falso aqui. Quando eu tenho verdadeiro e falso. Ora, aqui será falso quando eu tiver verdadeiro e falso, mas da direita para a esquerda. Ou seja, verdadeiro e falso. Está aqui. É confuso. Muita atenção que este aqui gera dúvida. Eu próprio tive que hesitar agora porque é difícil. É olhar para a segunda coluna como se fosse a primeira e para a primeira como se fosse a segunda. Porque vejam que aqui é falso porque é verdadeiro e falso. Aqui é falso porque também é verdadeiro e falso. Só que é verdadeiro e falso porque é o Q e o P. E não o P e o Q. Pronto. Todos os outros são verdade. Ora, então aqui vamos ver uma coisa. A implicação de P com Q é verdade? Certo. E a de Q com P também? Também. Então é porque é verdade a sua equivalência. Certo. Posso aqui pôr um visto. Aqui vejam que uma das implicações não é verdade, então a equivalência é falsa. Aqui uma das implicações não é verdade, a equivalência é falsa. Aqui as duas implicações voltam a ser verdade, a equivalência é verdadeira. E vejam, então, comprova-se que P é equivalente com Q, ou seja, esta equivalência é verdadeira
caso a implicação de P a Q seja verdadeira e de Q a P também. Eu até vou pôr aqui um I, porque tem que ser as duas em simultâneo, ok? Pronto, e então fica também esta verificada. Vamos então falar só da última propriedade que eu tenho aqui para vos mencionar. Reparem que depois haverá videoaula com resolução de exercícios, porque isto é tudo muito bonito, apresentar aqui a teoria, mas muitos de vocês, depois desta videoaula, continuarão com algumas dúvidas. Eu compreendo, mas aguardem a videoaula da resolução de exercícios, porque creio que assim poderão entender mais facilmente. Ora, eu até tenho medo de dar este nome, porque vocês poderão assustar-se. Implicação contra-recíproca da implicação. Contra-recíproca da implicação. Implicação contra-recíproca da implicação. Eu só vos peço uma coisa. Considerem novamente duas proposições P e Q e basicamente esta implicação contra-recíproca da implicação é dizer o seguinte. A implicação de P aqui é equivalente à implicação da negação de Q à negação de P. Ou seja, P implica Q equivalente a não Q, a negação de Q implicar a negação de P. Fiz-me entender? Pronto, agora vamos à tabela da verdade justificar e quanto a isto estamos conversados. P, Q, negação de P, negação de Q. E agora, P a implicar Q e a negação de Q a implicar a negação de P. Vamos ver então que eu tenho verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Vou aqui separar esta tabela, evidenciá-la melhorzinho. Vamos aqui ver. E cá estamos nós prontos para avançar para esta construção, para ver se de facto há ou não há aqui uma equivalência, porque é este o nosso objetivo, demonstrar isso. Vamos ver. Ora, a negação de P é colocar falso onde está verdadeiro no P e vice-versa. A negação de Q, novamente isso. E agora vejam, P implica Q. Só é falso neste caso, que é onde o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Em todos os outros casos será verdade. Já aqui, em esta implicação, confuso, hein? Ora, onde é que eu aqui só vou ter falso quando a negação de Q for verdade e a negação de P for falsa. Ora, a negação de Q é verdade. Vamos aqui ver. Nesta. E a negação de P é falsa nesta também. Então é aqui que são falsas. Em todos os outros vão ser verdadeiros, porque em todos os outros nunca mais vamos ter simultaneamente um antecedente verdadeiro com um consequente falso. Porque essa é a única condição para que a implicação dê um valor lógico falso, ok? Então é ou não é verdade que há aqui uma equivalência entre a implicação das proposições P e Q e a implicação das proposições não Q e não P? Ora, nem mais. Portanto, temos aqui verificada esta implicação contra a recíproca da implicação. Ok? Pronto. E com esta videoaula, peço desculpa, com esta propriedade, dou por terminada a videoaula, assim é que é. Qualquer dúvida que tenham, sabem onde me encontrar. Aguardem pela videoaula com a resolução de exercícios para que melhor poder sistematizar esta matéria. Tá bom? É uma matéria que pode parecer complicada, é contudo estranha, faça todo o programa. É um bocadinho... Eu sei que se pode relacionar porque a proposição pode ser qualquer coisa. Pode ser o teorema de Pitágoras, a confirmação do teorema de Tales, pode ser uma expressão numérica, uma equação, qualquer coisa. A questão é... esta matéria por si é um pouco estanque, porque a partir daqui depois nós vamos ter outro tipo de matéria, geometria, funções, estatística, e depois no 11º entra a trigonometria, etc, etc. Mas de qualquer das formas, tenham a noção de que é uma matéria importante e sai em exame do 12º, portanto tem de estar sabida. Tá bom? Qualquer dúvida, sabem onde me encontrar. Se não perceberam alguma coisa, por favor, comuniquem. E se queiram ver alguma coisa melhor explicada, avisem que eu prontamente farei um vídeo para satisfazer o vosso pedido. Ok? É tudo. Espero que tenham gostado. E, logicamente, acabarei o vídeo com um forte abraço lógico a todos, ok? Adeus!